como intervém a ficção nessa literatura chamada de prosa civilizatória do século XIX, que não tem necessariamente uma intencionalidade ficcional ou artística, porém tem uma intencionalidade política, que basicamente o que diz Piglia é que a ficção entra como parte do discurso político. Ou seja, ao contrário do que vai acontecer a partir do século XX, na qual pareceria ser como que a ficção tem que estar separada da política, já nesses primeiros textos do século XIX, embora o principal não seja a ficção entra como um recurso de efetividade para estabelecer um mensagem político de civilização. Isto, basicamente, lo que faz é dar conta de que já desde o século XIX existe uma mistura importante entre dois discursos que aparentemente são discursos separados, mas que na literatura hispanoamericana estão permanentemente se entrecruzando, que é o discurso histórico, que se supõe que se baseia nos fatos, nos documentos, e tem como objetivo último a verdade histórica, e o discurso literário que está baseado na ficção e que supostamente tem um critério de verdade estética ou de verdade artística, mas que a principal característica do discurso ficcional é evitar essa correspondência com a realidade, já que o discurso ficcional é um discurso autorreferencial. Estes dois universos, que parecem tão separados nas literaturas europeias, já desde o começo do século XIX, desde meados do século XIX, estão misturados. E isso, de alguma forma, também dá conta do peso do testemunho, do documental, daquelas coisas que têm a ver com as provas e os dados no discurso literario de Hispanoamérica. O que está acontecendo com essa literatura do século XIX é que, independentemente um pouco de para que ideologia se está trabalhando o tema de civilização e o tema de barbárie, o tema de civilização e barbárie continua vigente na literatura hispanoamericana, mesmo en períodos que parecerían extremamente próximos da nossa contemporaneidade. Bem, então, eu acho que esse textinho de Piglia pode ser útil para poder depois dar conta também de como funciona a ficção já no momento específico do que na historiografia da literatura hispanoamericana se chama de regionalismo, que tem um começo assim como com Mariano Azuela, Los de Abajo, e vai se prolongar com Doña Bárbara e com alguns outros textos chamados de realistas, ¿sí? Hay un ensayo bem curtinho de Borges llamado precisamente El Martín Fierro. Ese ensayo, de alguna forma, resume o que serían para Borges as três formas mais tradicionais de encarar o Martín Fierro, e ele propõe uma quarta leitura, uma leitura diferente a essas. Bom, ele fala de três, o sea, tres profusiones han tenido error con nuestro Martín Fierro, ¿sí? A idea, basicamente, é que a primeira, o que reivindica do Martín Fierro é, por dizer assim, a falta de retórica. Ou seja, reivindica do Martín Fierro a ideia documental. Em que sentido? No sentido de que o Martín Fierro daria conta do que é a fala do gaucho e dessa forma estaria dizendo coisas o Martín Fierro um pouco por fora da literatura.
De aí também, por exemplo, a reivindicação dos lugares comuns vinculados a payada, aos ditados populares, etcétera, etcétera, vinculados a o Martín Fierro. En otras palabras, que, como dice Borges, esa primera, ese primer elogio de Martín Fierro reduce o Martín Fierro a un documento filológico, o sea, un documento que dá conta de un personaje y da fala de un personaje en termos meramente culturais, que sería o gaucho. ¿Sí? Esta leitura, diz Borges, de alguna forma tira o Martín Fierro da literatura. Coloca o Martín Fierro en una especie de ingenuidad natural, na cual, de alguna forma, o texto literario simplesmente tem a virtude de copiar o que essa naturalidade ou falta de intelectualidade ou falta de letras, mas esse saber também, esse saber, por dizer assim, autóctone, esse saber vernáculo do gaúcho. A segunda leitura que critica Borges o Martín Fierro é a que está aqui. A ideia de igualar o Martín Fierro a un poema épico. O representante da primeira leitura é o Ricardo Rojas, como diz Borges. Ricardo Rojas não é qualquer autor, é o criador da cátedra, da cadeira de literatura argentina, a primeira cadeira de literatura argentina da Universidade de Buenos Aires, e também é o criador da primeira história da literatura argentina, Ricardo Rojas, que é essa primeira leitura de Martín Fierro. A segunda leitura é a que compara o Martín Fierro, por dizer assim, com os poemas épicos, especificamente com o Cantar do Mio Cid. A ideia é que o Martín Fierro funciona como uma espécie de herói da nacionalidade argentina, da mesma forma que o Rodrigo Díaz de Vivar, o Cid Campeador, funcionava como herói da nação espanhola, e, de alguma forma, é a ideia de elogiar este Martín Fierro como parte de uma tradição que começa com os grandes poemas épicos da antiguidade e se continua como um dos primeiros poemas épicos americanos. Esta ideia, por demais, se vocês quiserem, até suntuosa, por demais, se vocês quiserem, elogiosa sobre qué tipo de personajes aparecen no Martín Fierro, embora Borges no menciona directamente, a idea de Leopoldo Lugones, que también no es cualquier personaje, es o máximo representante do modernismo na Argentina, um dos máximos representantes do modernismo hispanoamericano, junto con Rubén Darío, y também provavelmente o autor mais importante dos primeiros finais anos do século XIX e começo do século XX. Esse texto de Lugones, no qual se reivindica o Martín Fierro como um texto épico, aparece en una serie de conferencias dictadas por Leopoldo Lugones, que fueron publicadas sob o título de O Payador, El Payador. ¿Sí? Já a terceira das interpretações vinculadas a Martín Fierro é a ideia de que, de alguma forma, o Martín Fierro é uma espécie de representação de um espaço que são os Pampas. Compara, de alguma forma, o Martín Fierro com outros textos que nós vamos ver dentro do universo regionalista, como por exemplo Don Segundo Sombra, de Ricardo Guiraldes, que é de 1926. Isto é interessante, porque vejam bem que as diferentes leituras do Martín Fierro, segundo Borges, têm o problema de que colocan o Martín Fierro en distintos momentos temporais.
Por exemplo, a leitura inicial do Martín Fierro como obra non literaria, como obra documental, fixa o Martín Fierro a un registro diferente da literatura, que é o registro da historia, o registro da antropologia. Já a leitura de Lugones, que coloca o Martín Fierro en relación con a poesía épica, coloca o Martín Fierro en una línea que vem de una tradición desde o pasado. Esta terceira forma de ler o Martín Fierro, como especie de descrição, representação dos Pampas, de um universo dos Pampas, representação literária, aliás, não como no primeiro caso, mas uma representação literária, sim, de um universo sociocultural e também de um universo metafísico, como que é a região dos Pampas, coloca o Martín Fierro en una especie de proyección. ¿Por qué? Porque o Martín Fierro es una obra de final del século XIX y compara esa obra con o que sería aquel romance realista, regionalista de la década de 1920 y 1930. Esa tercera interpretación, a interpretación de que o Martín Fierro es una especie de representación literaria da Pampa, é de um contemporâneo de Borges chamado Ezequiel Martínez Estrada, que escreveu um texto muito conhecido, um texto bem interessante, chamado Radiografia da Pampa. Ou seja, em outras palavras, Borges está lutando contra três interpretações do Martín Fierro que são canônicas. Uma feita por Ricardo Rojas, outra feita por Leopoldo Lugones e uma terceira feita por Martínez Estrada. Borges refuta, eu diria que magistralmente, estas três interpretações. Eu estou comentando estes autores dessas três interpretações porque não vamos ler essas interpretações e, por motivos, talvez, da discreção borgiana ou do pudor borgiano, a única pessoa que Borges menciona é Ricardo Rojas. E não menciona claramente Leopoldo Lugones e muito menos Ezequiel Martínez Estrada, que aí começa, então, qual seria o nó da interpretação borgiana do Martín Fierro. Para Borges, no Martín Fierro, o que está em jogo é a primeira pessoa. O que diz Martín Fierro é que nós temos uma primeira pessoa, um personagem narrador em primeira pessoa, que conta suas desventuras e suas aventuras e seus fatos individualmente. E que isto, na verdade, não precisa ser levado nem ao modelo épico, nem ao modelo regionalista do século XX, e muito menos tirado da literatura como uma espécie de testemunho cultural o antropológico. Que esta idea de una personaje llamada Gaucho, Martín Fierro, que conta individualmente su historia, es a esencia do romance realista do século XIX. Entonces, aquí tenemos o fragmento chave de este texto, que es esa discusión de episodios me interesa menos que imposición de una determinada tesis de este convencimiento central. La esencia novelística del Martín Fierro hasta en los pormenores. O sea, o importante do Martín Fierro no é o que sería o contexto, mas o relato en primera pessoa. Novela de organización cuidada o genial es nuestro Martín Fierro. Única definición que puede transmitir puntualmente el orden de placer, aquí fala como lector, que nos da, y que condice sin escándalo con su fecha. Esta, quien no lo sabe, es la del siglo novelístico por antonomasia, el de Dostoyevsky, de Meredith, de Battle, de Tolstoy, de Flaubert. Y no apenas de esos europeos, sino también do Mark Twain, de la literatura norteamericana. Y continúa Borges. Dije que una novela. Se me recordará que las epopeyas antiguas representan una preforma de la novela. De acuerdo. Pero asimilar el libro de Hernández a esa categoría primitiva
es agotarse inútilmente en un juego de fingir coincidencias y es renunciar a toda posibilidad de un examen. La legislación de la época, metros heroicos, manejo servicial de los dioses, destacada situación política de los héroes, no es aplicable aquí. Las condiciones novelísticas sí lo son. De una ordenada aplicación eventual, esas envidiadoras páginas no pretenden ser sino un prólogo. O a estrategia de Borges faz que o Martín Fierro efectivamente se ligue ao que depois vai ser a novela regionalista. Mas não como una novela regionalista avant la lettre, no como una novela regionalista que se plantee como precursor, como antecedente previo às questões do romance regionalista, mas como talvez a primeira novela o romance que de alguna manera utiliza o realismo dentro de un determinado ámbito regional. Vejam bem, uma das coisas que se critica da novela regionalista das décadas de 1920 e 30 é precisamente sua dependência a modelos do realismo europeu. Como dizendo, están tomando uma realidade americana e a forma narrativa que tem essa realidade americana é meramente uma cópia da forma narrativa realista do século XIX. Claramente o Martín Fierro, nesse sentido, não seria apenas um precursor da novela regionalista, como seria talvez a mais experimental de todas as novelas regionalistas. Un romance regionalista que no se preocupa con regionalismo, mas con a factura do que sería a ficção. Está escrita en verso precisamente porque es la forma que o personaje pode contar su historia de manera verosímil. En otras palabras, a forma versificada do Martín Fierro, a maneira do canto do repente e da payada, no afasta o Martín Fierro da verosimilianza realista. Ao contrario, sustenta a verosimilianza realista con un artificio estético que foi impensado para os regionalistas da década de 1920 e 1930. Esta é um pouco a tesis borgiana, tá? E por isso é que, en certo sentido, cuando nos pensamos, ¿no? Martín Fierro, cuando pensamos en El Matadero, cuando pensamos en Facundo o cuando pensamos en Mansilla, no pensamos no sentido de recuperación política da voz do universo tradicional o do campo, porque claramente son prosas civilizatorias, son prosas escritas desde a visão positiva do Estado moderno frente a esos valores y personajes que forman parte de la tradición rural, que forman parte de la tradición cultural previa a modernización. Cuando pensamos en esos textos del século XIX para tentar entender o romance regionalista, hoy pensamos como formas de trabajar ficcionalmente con o que é o material documental, formas de trabajar ficcionalmente, literariamente, con a idea do realismo, formas de trabalhar ficcionalmente com a construção de verdade através da literatura. Uma diferença assim tão forte que existe em geral com o que vai ser o romance regionalista da década de 20 e 30, que eu acho que é uma diferença que acaba enfraquecendo o romance regionalista, é que a primeira pessoa que narra ou explica é sempre muito forte nestes primeiros textos do século XIX. A primeira pessoa é forte no Martín Fierro. A primeira pessoa é forte en una excursión a los indios ranqueles de Mansilla, conta o que ele viveu.
a primeira pessoa é extremamente forte em Facundo. Praticamente Sarmiento se constrói a si mesmo como autor, no Facundo. A única primeira pessoa meio, um pouco, por dizer assim, apagada é en El Matadero. Embora nós possamos ir observando essa primeira pessoa a través de como ele vai estruturando o texto e também na indignação com a qual constrói o texto de El Matadero. En otras palabras, parecería ser como que el romance regionalista de las décadas de 20 y 30 objetiva o narrador. Prefere un narrador que não demonstra a subjetividade, que não demonstra dessa primeira pessoa que utiliza como material ficcional esse universo da tradição. Esto no es una conjetura a toa, no es una conjetura que sea meramente para marcar una diferencia o un enfraquecimiento literario o romance regionalista. O que faz é colocar en primer lugar o problema do intelectual na literatura hispanoamericana. Cuando intelectual na literatura hispanoamericana del século XIX fala en primera pessoa, está tentando se construir como sujeito do saber, como sujeito modernizador y civilizatorio. Se aproveita dos outros para desenvolver seu propio pensamiento. Parecería ser que no romance regionalista do século XX, o intelectual está brincando a que no es intelectual. O narrador se esconde detrás de una tercera pessoa omnisciente en geral. O de una primera pessoa de aprendizado, como no caso de un segundo sombra, que no es a primera pessoa do gaucho. En otras palabras, parecería ser como que existe un problema, como decía Ramos, entre como o intelectual que trabaja con la escrita se vincula y recupera aquellos elementos vinculados con la tradición cultural primordialmente orais.